Saudações, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar brevemente como a gente faz a configuração do ambiente aqui para trabalhar com o Expo e o React Native, tá? Então existem algumas ferramentas que a gente precisa instalar. Eu vou fazer com base no sistema operacional que eu tenho aqui, que é o Pop! OS, mas ele é base Ubuntu, então qualquer sistema operacional com base Ubuntu vai funcionar igual, né? E se você precisar de algum outro Linux diferente, as chances disso funcionar são muito grandes, mas talvez tenha alguma outra instrução que precisa ser modificada, tá? Mas vamos lá. O Expo, pessoal, esse framework que se utiliza para trabalhar com React Native, ele precisa de algumas poucas ferramentas para se trabalhar do modo mais padrão dele, né? Então ele basicamente precisa de uma IDE, qualquer uma, né? Qualquer editor de texto serviria, né? E do Node na sua última versão, né? Eu sempre recomendo utilizar a última versão LTS, que é o que você vai ter menos chance de ter problemas, né? Então, sempre cuidar com versões muito antigas do Node, isso pode causar problemas, tá? Então, eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês, desde a instalação de tudo que a gente precisa e também, posteriormente, da configuração do emulador do Android, que é necessário para você poder testar suas aplicações sem ter um dispositivo físico, tá? Na maioria das vezes você vai ter um celular aí na tua mão e tal, só que pode ser muito mais fácil e prático você testar no emulador na própria máquina, porque está tudo mais à mão ali, né? O código vai estar rodando sem depender do teu celular físico, né? Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo que a gente precisa garantir que a gente tenha funcionando, né? A primeira ferramenta é o Node. Então eu vou abrir um terminal aqui só para mostrar qual versão eu tenho. Então, eu tenho aqui a versão 22.14, né? 22 alguma coisa, né? É a última LTS neste momento. Então, eu sempre recomendo vocês utilizarem a última versão LTS. Tem um macete para instalar o Node de um jeito prático e que não vai quebrar e não vai exigir sudo nem nada na tua máquina, que é utilizando o NVM, tá? Então, se vocês não conhecem, o NVM é o Node Version Manager, tá? Esse cara aqui, eu vou deixar o link para vocês aí do repositório do GitHub, mas é a forma mais fácil e é a forma que eu vejo dar menos problemas, tá? De se instalar o Node na tua máquina. Por quê? Ele vai criar uma versão do Node isolada para cada projeto, se você precisar, ou isoladamente do sistema. Então é diferente, por exemplo, de você instalar no Ubuntu lá via apt-get, onde ele instala o Node junto com o teu sistema operacional. Aqui não. Ele vai instalar isso numa pasta separada, onde você pode ter várias versões do Node, inclusive na mesma máquina, e tudo de forma isolada. Então, se um projeto precisar de certas dependências ou de uma versão muito específica, você pode utilizar ele. Se você precisar trabalhar ao mesmo tempo com outro projeto no mesmo computador, você não vai ter problemas de conflitos nem nada disso, né? Então o NVM ele cuida dessa separação, desse isolamento aí, né? Como é que a gente faz para instalar ele? Se você rolar aqui, ó, no terceiro link, você vai ter a opção de instalação ou atualização. Tem dois comandos aqui, tanto faz. O que eu sempre recomendo utilizar é com wget, que é o que tem na maioria das máquinas, né? Você simplesmente vai copiar isso daqui, colar no terminal e rodar. Eu já tenho ele instalado aqui, então, portanto, não vou executar de novo, mas bastaria colar aqui e dar um Enter, ele instalaria o NVM para mim, tá? Feito isso, pessoal, fecha e abre de volta o teu terminal, ele já vai estar carregando, né? Então você vai conseguir ver aqui NVM list, por exemplo, eu consigo listar as versões de Node que eu tenho instalados aqui na minha máquina, né? Ele já está carregando. Se por acaso você fechou o terminal, abre de volta e o teu comando do NVM ainda não está aqui, não está rodando, ele não está reconhecendo, é porque você precisa editar algum desses arquivos que ele está citando aqui, ó, ou o bashrc, ou o bash profile, o zshell rc, se você estiver usando o zshell, ou o profile. Nesse caso, incluindo o export do NVM. Eu vou mostrar para vocês como isso está no meu computador. Deixa eu utilizar o Nano aqui para editar ele. Eu uso o zshell aqui, né? Então eu tenho o ZSHRC. Mas no caso de vocês, se você não sabe do que eu estou falando, que tipo de shell, provavelmente você está usando o Bash, que é o mais comum, né? Então, se você tem aí uma instalação padrão do Ubuntu, por exemplo, ou qualquer outro sistema operacional base Ubuntu, você vai ter um BashRC, que é esse cara aqui, tá? Então, provavelmente esses comandos que eu estou mostrando aqui, eles estarão no BashRC. Mas se você já é um usuário um pouco mais avançado de Linux e sabe do que se tratam esses arquivos, então
coloca naquele que você utiliza com maior frequência, beleza? Vocês vão ver que aqui eu tenho bastante coisa, né? Porque esse meu Easy Shell já é bem personalizado, mas ele tem em algum lugar por aqui os paths do NVM. Tá aqui, ó. Export, NVM, tal, 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 tal. Então, é isso aqui que garante que o teu terminal vai carregar o NVM lá da pasta onde ele foi instalado, né? Então, isso aqui deveria ser automático, mas se caso não acontecer, você sabe que é só copiar esse comando aqui e colocar ali no arquivo correspondente ao shell que você está utilizando, tá? Feito isso, pessoal, deixa eu fechar aqui de volta, né? Eu tô com o NVM aqui instalado, né? A versão dele, no meu caso aqui nem é a 0.40, é uma versão um pouco anterior, mas isso não importa muito. Por quê? O que importa é a versão do Node que você vai instalar, né? Então, se você acabou de instalar o NVM na tua máquina e não tem nada configurado ainda, quando você digitar aqui o NVM list, ele não vai listar nada. Ele vai simplesmente não ter nenhuma versão do Node instalado. O que você vai fazer em seguida? Você vai instalar a versão LTS mais recente. Então, o comando para você fazer isso é o nvm install. Isso aqui instalaria qualquer versão do Node que você quisesse. E se você colocar o sufixo LTS aqui, ele vai puxar a última versão LTS. Por que isso é importante? LTS é Long Term Support. Então, é uma versão que vai ter suporte por longo prazo. Então, as chances de você precisar ficar reinstalando e atualizando, elas são bem menores do que se você estivesse usando uma versão comum do Node, né? Então, o Node LTS normalmente ele dura 4 ou 6 anos, né, para ser substituído, e ele vai ter suporte por todo esse período, né? No meu caso aqui, eu estou usando nesse momento o 22, né, o LTS 22 ponto alguma coisa, né? Então, tem umas minor versions ali no meio do caminho, né? Pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo já esteja no 24, né? Mas sempre que você utilizar esse comando do NVM install -LTS, ele vai puxar a última versão LTS. Esse comando está em algum lugar por aqui, se vocês procurarem. Mas uma dica importante, eu vou deixar para vocês aqui o tutorial completo, em texto também, né? Que eu já tenho preparado aqui, né? Inclusive com os arquivos que precisa editar e tal, né? Fica mais fácil. Se vocês quiserem se localizar pelo meu tutorial aqui ou pela documentação do NVM, tanto faz. O meu é um pouco mais resumido, né? Ele não tem tantos passos quanto o original. Beleza, pessoal? Feito isso, se você digitar aqui node-v ou "-version", ali ele vai trazer que versão do Node você tem instalado. Dica importante. Se por acaso você já instalou o Node alguma vez na tua máquina, desinstale ele antes de instalar a versão via NVM, tá? Senão você pode ter algum conflito ali ou simplesmente o teu sistema puxar a versão errada do Node quando for trabalhar. Então, se você instalou via apt-get, vai lá e dá um remove nele e desinstala, né? Se você instalou via outras maneiras, lá pelo site do Node, tem alguns comandos lá, sempre vai lá no site, procura lá como desinstalar. E aí faz o processo reverso para que você não tenha nenhum Node instalado. Então, supostamente, quando você for começar, Node-v aqui, não tem que trazer nada, tá? Ele tem que dar um erro aqui dizendo que o Node não está instalado. Aí você está começando certo. Aí instala o NVM e instala o Node logo na sequência. Com o Node instalado, pessoal, a instalação do Expo mesmo é bem trivial, né? Porque ele, na verdade, você não instala. Você acaba utilizando um script dele que gera novos projetos do Expo, né? Pode ser via npm, npx ou yarn, tá? Ele vai baixar esse template a primeira vez que você for utilizar e vai criar um projeto novo do Expo. Toda vez que você for criar um projeto novo, ele vai se certificar que está utilizando a última versão do template, né? Então, a instalação do Expo é bem tranquila. Você não precisa fazer ela na prática, né? O que você precisa? Você precisa garantir que você tem o yarn instalado, tá? Se você instalou o Node via NVM, como eu acabei de mostrar, você já tem o yarn instalado. Talvez ele não apareça aqui no teu terminal na primeira vez que você for executar. Aí você executa corepack enable. Só isso. Isso já ativa algumas funcionalidades extras do Node que está instalado na tua máquina. E aí o Yarn vai estar nessa versão 1.22 alguma coisa. É conhecido como Yarn clássico, tá? É o Yarn que
tem maior compatibilidade e é o que funciona com quase tudo, tá? Existem versões mais novas do Yarn, saibam disso. Yarn 2, Yarn 3 e tal. Mas assim, para trabalhar com Expo e React Native, enfim, o clássico é o que é mais utilizado, é o que funciona sempre, beleza? Os outros têm algumas particularidades, né? Não que não vá funcionar, mas eles têm algumas particularidades e eles trabalham de uma forma um pouco diferente quanto à gestão de pacotes, né? O Yarn clássico é o padrãozão, tá? Então, beleza. Yarn instalado, Node instalado, VM. O que a gente precisa para criar um projeto do Expo aqui, então? Deixa eu abrir uma pasta vazia aqui, só para a gente iniciar. Deixa eu criar aqui, pode ser mesmo na nossa disciplina aqui. Criar uma pasta temporária. Vamos lá. Então, se vocês olharem aqui na documentação do Expo, vocês vão ver que vocês têm um comando aqui, npx create expo app --latest, tá? Esse é o comando padrão, ele vai gerenciar os pacotes da tua aplicação usando o npm, né? E ele funciona, né? Eu particularmente prefiro usar o Yarn, que a gente acabou de habilitar ali com o Corepec, que eu acho que o Yarn, pelo menos na minha experiência, ele gerencia um pouco melhor os pacotes e tende a dar menos erros, né? O comando é bastante semelhante, né? Ao invés de eu utilizar ali npx create expo app, vai ser yarn create expo, e eu costumo colocar essa flag menos template aqui para ele me sugerir algumas possibilidades de criação de projeto, para não criar sempre o projeto vazio sem nada, né? Então, olha só, com esse comando, se ele não tiver instalado o template do Expo na tua máquina, ele vai pedir só para você dar um yes ali, vai baixar ele, né? E aí você já tem a última versão do gerador de projetos do Expo. E vocês reparem que eu tenho várias possibilidades aqui. A opção padrão, né? A opção em branco com JavaScript, a opção em branco com TypeScript, a opção com o Expo Router já e o Navigation configurado, também TypeScript, e o Bare Workflow, que é utilizado quando você precisa criar módulos nativos, seja em Java, Swift, Kotlin e tal, né? Aqui para nossa disciplina, todos os casos você pode começar com o blank TypeScript, porque a gente vai utilizar TypeScript em todos os casos, né? Nunca a versão JavaScript, e é o template mais limpo que a gente tem. Então ele vem vazio, basicamente, né? Então tem menos coisas para você se confundir agora no início. Depois que você tiver um pouco mais de domínio da ferramenta, que você tiver entendido já o Expo Router e tudo mais, você pode iniciar com o template do Navigation. Ele é um pouco mais completo, ele vem com mais coisas já pré-configuradas, ele já vem com Path Alias, já vem com o próprio Expo Router, já com alguns exemplos de navegação e tal, né? Só que assim, ele é um projeto que vem mais poluído. Então, se você está começando agora, inicia com um projeto em branco, que as chances de você se perder lá são bem menores. Então, aqui eu só vou dar um nome, eu vou deixar o MyApp mesmo, só para exemplo, né? E reparem que como eu criei com o Yarn, ele já está utilizando o Yarn para resolver as dependências aqui. Se você tivesse criado com o npx lá do site do Expo, ele estaria usando o npm. As diferenças são mínimas, né? Vai ser basicamente o Yarn Lock, no caso do Yarn, e o Package Lock JSON, no caso do npm, né? Então, vocês vão observar que eu estou gerenciando com o Yarn, ele cria um Yarn Lock aqui, né? De resto, é tudo igual, tá? Não vai mudar nada. Se você quiser utilizar o npm padrão, sem o Yarn, pode utilizar, não vai ter problema nenhum, tá? Feito isso, pessoal, deixa eu abrir aqui a pasta do MyApp, né? Eu acabei de dar um ls aqui para mostrar. Ele vem com algumas coisas já pré-configuradas. Aqui eu não vou entrar em detalhes, né? O objetivo aqui é mostrar só a configuração do ambiente mesmo, né? E a gente pode partir para dar uma olhada na estrutura desse código em alguma IDE, tá? O que eu tenho recomendado e o que eu uso aqui, né, na disciplina e nos meus projetos é o VS Code, né? Então, eu tenho ele já instalado aqui na minha máquina, mas o VS Code vocês podem, ele acabou de atualizar aqui inclusive, né? O VS Code vocês podem instalar ele de várias formas, dependendo do teu sistema operacional. Você pode
simplesmente vir aqui no download e baixar a versão para Linux, Windows, o Mac, seja lá o que for, né? De acordo com o teu sistema, se ele for base Ubuntu, Debian, Red Hat, enfim, qualquer coisa assim. Você pode instalar ele via Flatpak, você pode instalar via apt, então existe uma série de formas de instalar o VS Code, inclusive você pode simplesmente baixá-lo aqui na versão targz e usar ele direto da pasta, se você não quiser instalar ele na tua máquina. Criar um VS Code Portable, por exemplo, né? Tem um Gist no meu GitHub que ensina a fazer isso. Se alguém tiver curiosidade, comenta aí que eu deixo um link para isso também, tá? O VS Code, quando você instala ele, ele vem bem vaziozão, né? Ele vem genérico, porque é uma ferramenta que serve para programar em qualquer linguagem, né? Tem algumas extensões que eu recomendo vocês utilizarem nesta disciplina, mas não são obrigatórias. Fica a teu critério. Se você não quiser, não precisa utilizar. Eu tenho bastante extensões aqui porque eu trabalho com várias tecnologias diferentes, né? Mas a principal delas é essa daqui, ó. ES7, React, Redux, tal, né? Vocês vão ver lá que é uma que tem nesse momento mais de 14 milhões de downloads. Então, se vocês procurarem lá nas extensões, sempre digita ES7 aqui, ó, ele já vai puxar. Então é essa daqui, é a que tem mais download de todos. Cuidem que tem algumas que são menores, ó, 2,4 milhões e tem o mesmo nome, né? Então provavelmente é um fork dessa extensão, aqui tem outra e tal, ó, menos usuários ainda e tal. Então eu vou deixar o link exato dessa daqui, para vocês não se confundirem. E esse cara aqui ele é bastante útil, ele tem um monte de snippets que eu costumo utilizar nas aulas, então vocês vão acabar vendo durante os vídeos aí alguns atalhos que eu utilizo e tal, vem tudo dessa extensão aqui, tá? Que mais que eu costumo utilizar? O Preacher, deixa eu apagar aqui. O Preacher, esse formatador de código aqui, esse aqui é excelente. Então, eu geralmente deixo ele no modo automático lá, que toda vez que eu dou um Ctrl S, salvo, ele já formata o meu código, então fica sempre bonitinho e cuida da indentação ali e tal, você não precisa ficar se preocupando com isso, né? Esse cara aqui você instala ele, né? Instala a extensão aqui do VS Code, depois você vai lá no Settings, Preferências, Settings, eu digito aqui na busca Format. Vocês vão ver duas opções aqui, ó. Uma delas que eu ativo é essa daqui, ó, Format on Save do editor. Ela vem desabilitada, você pode ativar ela. E você precisa escolher o Preacher aqui no Default Formatter, tá? Então tem um monte de possibilidades lá. Escolhe o Preacher ali. Feito isso, já está tudo funcionando. Cada vez que você editar um arquivo lá, por exemplo, quebrou toda a indentação, você salva, ele reidenta e deixa tudo certinho, de acordo com as regras do Preacher para JSX, que é isso daqui, tá? Tranquilo, pessoal? Então, de extensões, tem mais uma que eu utilizo, que são esse tema de ícones aqui, Material Icon, tá? Porque do jeito que o VS Code vem, para mim é tudo igual, fica muito difícil de localizar no que é o que aqui, porque os arquivos com extensões diferentes ficam com o mesmo ícone. Então, preferência minha, eu prefiro instalar esse cara aqui, porque ele tem ícone para quase tudo que você pode imaginar. Então, sempre fica mais fácil, eu bato o olho ali, eu sei se aquilo é um arquivo TSX, se aquilo é um arquivo CSS, o que é, né? Então, é muito mais fácil de eu me localizar na interface usando esse tema de ícones aqui. Então é basicamente isso que a gente precisa fazer aqui para configurar o VS Code, né? Via de regra, a IDE já vai funcionar por default, se você não fizer nada, ele já vai entender a sintaxe do React e tudo mais, né? Então, são extensões que eu coloco aqui para ajudar um pouco, né? Mas não necessariamente você precisa delas, tá? Feito isso, pessoal, deixa eu mostrar como que a gente poderia executar esse projeto. Só antes eu vou passar o tutorialzinho de como a gente instala o emulador, que eu acho que é interessante vocês já partirem com o emulador instalado. Então tem várias formas de você executar um projeto e testar um projeto do Expo manualmente ali, né? Você pode simplesmente rodar esse projeto e testar no teu celular, né? Para isso, você precisa baixar um aplicativo chamado ExpoGo. E esse aplicativo, nas versões futuras do Expo, ele vai ser modificado e, se eu não me engano, até removido da SDK. Então, esse processo de usar o ExpoGo, ele vai mudar, né?
acho que da SDK 53 para frente, né? Você vai ter que fazer uma development build para poder utilizar isso no teu celular. Hoje, como funciona? Hoje você entra lá na Google Play ou na Apple Store lá e simplesmente baixa esse aplicativo. Só isso. Aí quando você executa o projeto aqui, ó, Start, quando você executa, ele gera um QR Code. E você lê esse QR Code com o teu celular, com o aplicativo do ExpoGo, e ele vai, se tiver na mesma rede, ele vai funcionar. É simples assim, tá? Não precisa conectar via cabo, não precisa fazer nada, tá? Só que esse processo vai mudar, né? Então o ExpoGo ele vai ser construído pela tua aplicação e não mais baixado lá da Google Play e da Apple Store. Você vai precisar gerar uma development build muito em breve, tá? Então por isso eu não vou nem me estender muito né, nesse detalhe aqui do ExpoGo. Uma coisa que pode ser relevante se vocês forem utilizar isso, essa flag menos menos túnel, tá? Quando você está em redes diferentes, né? Por exemplo, eu estou numa rede cabeada e o meu celular está nos dados móveis, ali no 4G. Eles não se enxergam para você poder usar dessa forma. Então você precisa rodar com túnel, que aí ele vai fazer um túnel usando ngrok para poder conectar do teu celular que está numa rede diferente, conectar no computador que você está desenvolvendo. Às vezes acontecem essas falhas aqui, como vocês acabaram de ver, ó, o túnel demorou demais, tal. Isso depende da rede onde você está, né? Eu estou dentro da rede da universidade agora, ela tem essa latência um pouco maior, às vezes o túnel conecta, às vezes não. Então, assim, é uma ferramenta útil, sim, mas vai ter situações que vai funcionar bem e vai ter situações que não vai funcionar tão bem. Por isso que eu vou mostrar para vocês agora o método do emulador, que sempre funciona, tá? Vamos lá, pessoal. A gente já executa esse projeto novamente ali com o Yarn Start, para a gente ver como ele está rodando. Mas antes disso, deixa eu instalar o emulador. O Android tem uma ferramenta bem interessante que permite emular um dispositivo físico dentro do teu computador, né? Então, é o emulador do Android, o famoso emulador do Android, tá? Ele funciona em qualquer sistema operacional, tá? Você pode instalar ele no Linux, no Windows, no Mac e tal. Se você estiver utilizando um Mac, eu recomendo fortemente que você utilize o simulador do iOS ao invés do emulador do Android, tá? O simulador do iOS ele é muito mais otimizado e é mais leve, funciona muito melhor do que o emulador. O emulador ele é mais pesado. Então, basicamente, você tem que alocar memória e carregar um sistema operacional inteiro emulado dentro de uma máquina virtual, que é o que ele vai criar ali, né? Então, funciona super bem, né? Só que tenham em mente que ele é pesado. Se você estiver no Mac com pouca memória, rodar o emulador do Android pode ser meio complicado. Então, eu sugiro, nesse caso específico, que você utilize o próprio da Apple mesmo e simule o iOS lá dentro, né? Que é uma ferramenta nativa do macOS. Você só instala o Xcode lá e habilita o simulador para qual modelo de iPhone você quiser. Fica muito mais fácil trabalhar, tá? Em últimos casos, você ainda pode rodar o Expo Web, que ele carrega no browser aí como se fosse uma aplicação web. Assim, em últimos casos mesmo, porque nem tudo vai ser compatível com o Expo Web, né? Dá para fazer. Só você pesquisar na internet aí como rodar o Expo Web. É basicamente só adicionar a flag menos web lá. Ele vai baixar algumas dependências a mais no teu projeto, mas vai funcionar, tá? Ele carrega no navegador, ele gera um servidorzinho web ali e carrega no navegador. Não é a mesma experiência de programar no mobile, na palma da mão ou no emulador, tá? Mas se você não tiver alternativa, pode ser, tá? Para fazer a disciplina, pelo menos pode ser. Então vamos lá. Dado que você quer fazer o processo completo, instalar o emulador do Android e deixar tudo funcionando na tua máquina para não precisar do teu celular, para não precisar conectar via túnel, ficar dependente de rede e tudo mais, o que você precisa? O emulador do Android ele é parte de um ferramental que vem junto com o Android Studio. Ele é parte da SDK do Android. Tá? O jeito mais fácil que tem de instalar ele é instalar o Android Studio completo. Tá? Então, procura no Google ali Android Studio. Provavelmente o primeiro link que você vai encontrar vai ser o Developer Android. Clica nele aqui. E aí você já vai poder fazer o download da versão mais recente aqui. Eu já baixei esse cara, ele é grandão, ele tem mais de 1 GB, se eu não me engano.
Eu baixei para Linux aqui, ele já puxou automaticamente, né? Mas ele funciona em qualquer sistema operacional, como eu havia comentado, né? Baixado ele aqui, ó. Ele é 1.4 gigas nesse momento, né? Com certeza isso vai crescendo ao longo do tempo aí, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez seja mais. E descompactei ele aqui, ó. Então, ele é a ferramenta principal para se programar aplicativos para o Android usando a SDK nativa, que não é o Expo, tá? A SDK nativa do Android só serve para desenvolver para Android. O Expo funciona para Android, iOS e web, como eu comentei agora há pouco. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou colocar ele, vou tirar da pasta de downloads aqui e vou colocar ele numa pasta permanente aqui, ó. Eu costumo colocar na minha home uma pasta chamada Applications aqui, que eu acho mais simples de organizar os programas que eu instalo manualmente, que não são instalados lá pela loja do sistema operacional, nem por apt-get, nem nada. Então, aplicações que eu baixo e instalo manualmente, eu costumo fazer uma pastinha minha ali que fica mais organizado. Aqui dentro, pessoal, vocês vão ver que ele tem uma série de coisas, mas ele não tem um executável assim para você clicar e já abrir. Então, vocês vão abrir lá a pasta do Android Studio, bin, e aí o que a gente vai fazer? Nós temos um script aqui, ó, que é esse Studio SH, tá? Que é o instalador ou o executável principal do Android Studio. Eu posso simplesmente, toda vez que eu precisar usar o emulador, vir nessa pasta, sh studio.sh. Isso aqui vai rodar, ele vai funcionar, né? Só que ele não fica tão prático de você utilizar o tempo todo, né? Então, eu só vou seguir os passos aqui, né? Eu tinha um Android Studio instalado, apaguei e estou fazendo tudo de volta agora. Então, vamos lá. Enviar estatísticas de uso, fica a teu critério, se você quer enviar ou não. No meu caso aqui, ele já puxou até algumas coisas que eu tinha do Android Studio mais antigo, que eu tinha instalado, né? Mas o que vocês precisam se atentar? Ele vai abrir a primeira vez aqui, o que a gente tem que fazer? A gente não vai criar um projeto aqui nem nada disso, tá? Isso aqui é para quem vai programar aplicações nativas. Então clica nesses três pontinhos aqui, vai lá no... Provavelmente a primeira vez ele vai pedir no Next, Next, Finish, ali ele vai pedir para você instalar o SDK, né? Então só ir seguindo os passos, isso não tem erro. Só ir dando Next, Next ali até acabar, né? Ele vai puxar a última versão do Android. Você vai vir aqui no Android Virtual Device Manager, que é o AVD Manager. Em algumas versões mais antigas ele chamava de AVD Manager. Vocês vão ver que não tem nenhum aqui, ó. Eu apaguei o emulador que eu tinha, não tem nenhum, né? Então eu vou criar um Virtual Device aqui. Aqui ele já vai me pedir me dá uma série de opções aqui de telefones, tablets, Android TV, o que você quiser. Tem um monte de coisa aqui. Tome um pouco de cuidado só para não criar um dispositivo na tua máquina que fique muito pesado. O Android Studio e o emulador do Android eles são ferramentas pesadas, tá? Ele vai funcionar, por exemplo, com 4 GB, com 8 GB de RAM. Com 4 GB provavelmente não, né? Mas assim, o ideal seria você ter pelo menos uns 16 GB de memória RAM e um processador mais recente, aí, um Intel ou um Ryzen dos últimos anos, e que pelo menos tem uns 8 núcleos aí, dá. Um 4/8 vai dar, tá? Não que não funcione nos outros, funciona. Só que vai ficar mais lento, né? Então, se você não tiver alternativa, precisa usar um emulador, e o teu computador ou o teu notebook não tem tanta capacidade assim, procure um dispositivo mais simples, por exemplo, esse small phone, que tem uma resolução de tela um pouco menor, tal, né? Ele vai usar menos processamento para executar, né? Então fica mais fácil de você rodar. Se mesmo assim ainda tiver muito pesado, ó, tem alguns aqui ó, que tem umas resoluções de tela muito altas, isso aqui vai consumir um processamento danado para rodar, né? Vou criar esse mais simples aqui mesmo. Ele já está puxando a última API aqui, 36. Ele já vai instalar com o Google Play Services e tudo mais. Então, padrão, né? Eu não vou modificar basicamente nada aqui. Eu só quero dar uma olhadinha se tem como mexer na quantidade de memória RAM dele. Aqui, ó, Additional Settings. Aqui dá. Então você pode colocar uma skin se ele já tiver, né? Aqui no meu Android Studio ele não puxou nada, então ele vai montar aquele padrãozão do Android. Que tipo de câmera você quer, então eu não vou mudar, né? Vamos lá, você poderia usar uma webcam de verdade se você quiser. Tem bastante coisa que dá para configurar aqui,
né? Mas o que eu chamo a atenção para vocês são duas coisas. Aqui, ó. O storage interno, né? Isso implica em quanto de disco essa imagem vai utilizar. Então, dependendo do dispositivo que você estiver criando aqui, pode ser que ele ocupe uns 10 GB aí da tua máquina, só para ter esse simulador instalado, tá? Pode ser que ele utilize um pouco menos, talvez um pouco mais, dependendo do dispositivo que você criou lá quando você estava escolhendo que tipo de telefone que era, tá? Aqui eu vou deixar o padrão, né? Dava para mexer na quantidade de memória RAM antigamente, agora não dá mais. Nessas últimas versões, o Android não deixa mexer, né? Provavelmente porque eu estou usando a Play Store aqui e tal. Daria para criar só com o Google APIs. Deixa eu ver se ele deixa mexer. Não. Então ela vem travada mesmo. Não tem muito o que fazer. Por sorte, essa imagem que eu peguei aqui, ó, ela vai ocupar 1 GB de RAM. Então ele vai alocar apenas 1 GB da minha memória RAM para emular o dispositivo. Tá? Alguns outros celulares vão vir com mais aqui, então fiquem atentos a isso. Se você tem pouca memória RAM, não crie um dispositivo que vai usar, sei lá, 4 GB de RAM, porque você vai estar consumindo 4 GB só para emular o Android, né? Então fica muito pesado. Eu vou deixar aqui no padrão mesmo, que é o que tem funcionado bem. Só a título de curiosidade, essa máquina que eu estou rodando aqui tem 16 GB de RAM e é um Intel i7 de 10ª geração. E funciona super bem, tá? Vamos lá. Finish. Tá, ele vai pedir para baixar, olha só a System Image, 1 GB e pouco. Então, eu vou cortar o vídeo aqui para deixar ele baixando, depois que terminar, eu retorno. Então, terminou de baixar aqui, pessoal. Eu estou com o emulador criado aqui, né? Eu posso executá-lo, só clicando no Play aqui. Vocês poderiam fazer esse processo toda vez que fosse trabalhar com o Expo, né? Mas ele não é muito prático. Você tem que ir lá na pasta do Android Studio, inicializar o Android Studio, para depois inicializar o emulador e tal, né? Eu vou só esperar ele rodar aqui. A primeira vez ele demora um pouco mais, tá? Porque ele precisa realmente dar boot no Android, terminar a instalação. Ele vai rodar um Android completo aqui dentro com tudo que tem direito, né? Então ele não roda somente a aplicação. Ele roda o sistema operacional inteiro, tá? Ó, começou a dar boot aqui, igual se fosse um celular de verdade mesmo, né? Então, enquanto ele faz isso, pessoal, eu quero mostrar um truquezinho que vocês podem fazer aí para não precisar abrir o Android Studio toda vez que for programar. Então, você pode adicionar ao path do teu sistema as variáveis de ambiente lá com os caminhos para o Android, para o emulador do Android, né? Que aí o próprio Expo consegue encontrá-lo e executar. Isso está aqui, pessoal. Se vocês olharem, eu estou seguindo todos os passos. Aqui, inclusive, tem passos para Windows, macOS, quem precisar instalar essas ferramentas em outros sistemas, né? Questão do VS Code, as extensões que eu comentei, o Expo, tá tudo aqui, né? Se você colocar essas variáveis de ambiente no teu shell ali, você não precisa ficar abrindo o Android Studio manualmente, aqui como eu fiz toda vez, né? Então, vamos lá. No teu caso, se você está usando o Bash RC, o mesmo lugar lá onde você fez a configuração do NVM, você vai só colar isso aqui no final do arquivo, tá? Reparem que ele está lá, o Android SDK, ele puxou a minha home, Android SDK. Isso aqui é padrão. O Android vai criar aqui, ó, na home, Android SDK. Isso aqui a instalação dele já faz por padrão, né? O que vai mudar? Se você for utilizar a JDK, ele precisa ter o Java instalado, né? Só que o Android Studio já tem um Java interno lá, né? Se você for só utilizar para rodar os projetos, se você não for criar build de nada, ou fazer compilações de módulos nativos nem nada, você pode usar só essa aqui, ó. Android Home, tal, SDK, e aí ele tem um Java Home que vem de dentro da pasta do Android Studio, ó. A home do sistema, Applications, que é a pasta que eu criei, Android Studio, JRE, tá? Isso daqui já funciona, se você for só usar o emulador. Se você quiser garantir, ou futuramente, se for trabalhar com gerar uma build, por exemplo, da tua aplicação para rodar num dispositivo físico de verdade, então você precisa de uma JDK instalada. Então, no caso do Ubuntu, apt install, eu estou usando o OpenJDK 17, né? Não é a última versão, mas
é a que funciona com o Expo, então tá tudo certo. Por enquanto eles não pediram atualização e eu também não faço questão de atualizar coisas que não preciso. Aí, se você optar por instalar ela, ele vai mudar a pasta. Ó. Aí você só escolhe qual delas você quer deixar comentada aqui. Ó. Comenta essa daqui se for usar a de baixo ou comenta a de baixo se for usar a de cima. Aí você só garanta que você está na pasta certa, né? Então, para garantir, dá um ls lá nessas pastas. O pessoal vem qualquer barra usr lib jvm e aí ele está aqui, ó. OpenJDK 17, tal. A pasta, exatamente a mesma pasta. Né? Então, só para ter certeza que você está apontando para o lugar certo. Né? Ele precisa de uma pasta que tenha um Java instalado. Tudo isso daqui você copia e vai colocar lá no teu Bash RC ou no meu caso no Zshell RC. Porque eu estou usando o Zshell. Tá aqui, ó. Então você só toma cuidado para você comentar e descomentar o export Java Home correto, tá? De acordo com o que você tem instalado aí. E se você não tem nenhum, usa o do próprio Android Studio, que vai ser o suficiente para rodar o emulador. Beleza? Então o emulador está aqui, já carregou. Ó, reparem que ele é um pouco mais lento do que um dispositivo de verdade, né? Ele dá umas engasgadinhas e tal, mas é um Android funcional, com tudo que tem direito, né? Ele vem com um sistema limpo, mas com tudo que você precisa para programar. Se você fez esse passo aqui, ó, o próprio Expo vai passar a enxergar esse emulador. Você só precisa criar ele na primeira vez aqui na mão, né? Depois pode fechar tudo. E quando você for executar o Expo das próximas vezes, ó, tô na pasta aqui, yarn start, ele vai rodar o projeto, né? E vocês vão ver que tem aqui, ó, o A para abrir no Android, o W para abrir a versão web, ele está cinza aqui porque eu não tenho instalado as dependências, mas se eu apertar aqui ele vai instalar, e mais algumas outras opções. Eu vou apertar o A aqui, ó, ele já entendeu, já encontrou meu emulador, porque eu tenho aquelas variáveis de ambiente no meu path, né? E ele já automaticamente está fazendo o download do ExpoGo aqui e vai executar a minha aplicação logo após a instalação do ExpoGo. Então ele faz isso tudo sozinho. Ó. O simulador estava vazio, recém-criado e está tudo funcionandinho aqui. Ó, já abriu o ExpoGo aqui e vai começar a compilar. Está fazendo a build aqui do nosso projeto TypeScript para JavaScript. E aí, executou. Está aqui. Tranquilo, pessoal? Então, a primeira vez que você for usar o ExpoGo, ele vai pedir isso. Não clique no fechar, clique no continue. Porque senão ele vai pedir de novo, de novo, de novo. Né? Se você clicar no continue, ele não pede mais. Tá? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso ambiente de desenvolvimento. Eu posso começar a editar as coisas aqui. Isso é um código JavaScript normal. Posso colocar console log, posso fazer o que eu quiser aqui. Por enquanto, esses console logs ainda aparecem aqui, mas muito em breve você vai ter que apertar o J para ter esse terminal aqui, que é como se fosse a janela de debug do Google Chrome lá, né? Então, acostumem-se já a debugar pelo J aqui, ó. Então, quando vocês quiserem inspecionar os logs e tudo mais, acostumem-se a fazer isso pela janela de debug e não pelo terminal aqui, porque isso aqui vai ser removido no próximo React Native. Beleza, pessoal? Acho que da instalação do ambiente era mais ou menos isso. Se surgir alguma dúvida ou tiver algum problema, vocês podem retornar aqui ao tutorial. Ó. Todos os links e coisas que vocês precisam estão aqui, né? E eu vou deixar essa videoaula também no YouTube como fonte de consulta aí para vocês. Valeu, pessoal.